Meu pai fundou a ADAI em 2003. Meu pai e minha mãe. E aí ele pastoreou de 2003 a 2008, até finalzinho de 2008. Só que em dezembro, basicamente nessa data que nós estamos hoje, infelizmente ele sofreu um AVC. E foi um AVC catastrófico, assim. Ponto dos melhores médicos dizer que se ele sobrevivesse, ele vegetaria pro resto da vida. Meu Deus. Né? E aí foi bem difícil. Foi um fim de ano, filme difícil, de terror, né? Difícil. 2009 inteiro ele ficou internado. Foi quando eu gravei a música Creio que Tu És a Cura. E gravei meu DVD naquele ano. Pra quem não sabe, Creio que Tu És a Cura é a primeira versão, né, dessa música. Exatamente. É uma música chamada Healer, né? Uma música australiana que a Hillsong gravou, se eu não me engano, em 2007, 2008. E aí foi uma música, quando eu ouvi pela primeira vez, juntamente com meu cunhado, nós fizemos a versão dessa música e ela pegou. Depois outros cantores gravaram, sim, né? Mas foi uma música muito mais do que uma estratégia. Não, foi uma música que era muito visceral para mim, porque eu precisava profetizar aquilo naquele momento. Era o que você estava vivendo. É o que eu estava vivendo, exatamente. E realmente Deus, por graça e misericórdia, foi restabelecendo a saúde do meu pai. E aí ele começou a melhorar. Saiu do processo vegetativo, saiu do coma e, enfim, começou a desenvolver. Mas ainda assim, ele falava apenas 3 frases. Deus é Deus é Deus, em nome de Jesus e amém. Foram as 3 frases que ele falava por conta da consequência do AVC. E aí ele sobreviveu, né, até 2018. Mas voltando, eu assumo a igreja, então, basicamente, quando ele fica doente. Foi lá para 2010, então nós estamos em 2023, são 23 anos 20 anos de igreja, e eu estou há basicamente 13 anos na frente da comunidade, né? Assumi com 25 Novo, anos, jovem, pastor. Estou com 38, faz sentido. 13 anos. Jovem. E você estava preparado já para assumir? Porque ele foi jovem, 47 anos, não foi que ele teve o AVC? Exatamente. Muito jovem. Eu sempre fui envolvido com liderança, né? Mas nessa fase, a minha liderança era uma liderança muito musical, muito artística da igreja, né? Eu estava como 3º vice-presidente, e foi recente que ele tinha me colocado como vice-presidente, até contra gosto, porque eu não queria ser. Eu achava que eu não estava preparado, eu tinha uns 23 para 24 anos. Só que por conta do falecimento do meu avô, que era o 3º vice-presidente, meu pai falou assim: filho, eu acho importante você estar. Começar a caminhar, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Né? E eu me lembro como se fosse hoje, ele tentando me convencer a estar na vice-presidência, ainda que como 3º vice. E então a minha liderança era muito musical, né? Mas era uma liderança. Então, se eu falar para você que eu estava pronto para assumir tamanho desafio, eu vou estar mentindo. Se eu falar para você que também eu estava nada pronto, eu também vou estar mentindo. Eu acho que é a farinha na medida certa na panela, sabe? E aí é óbvio, aí eu comecei uma série de erros e acertos, né? São 13 anos acertando e errando, acredito eu que mais acertando do que errando, mas foi um desafio, porque foi no ano que meu filho nasceu também, meu primeiro filho. Então era o primeiro filho, era o meu pai doente, a igreja sentindo muito, porque a liderança do meu pai era uma liderança muito presente. Meu pai era um cara muito carismático. Era um cara que qualquer ambiente que chegava, ele tinha um poder conectivo, assim, de fazer as pessoas rirem, de as pessoas se sentirem acolhidas, amadas. E eu não tinha esse perfil, né? Até no começo nos bastidores aqui, né? Se eu sou um pouco mais reservado, eu sou mais reservado. Meu pai não, meu pai era baita carismático, entendeu? Assim, onde ele estava, ele abraçava, onde ele estava, ele ria, fazia os outros rirem, né? E eu sempre fui um cara mais tranquilão, assim, né? Então essa era a minha crise. Como assumir, né, o lugar de Saul sendo Davi, né? Nas respectivas proporções, né? Então meu pai... E até tentei colocar a roupa dele, né? Até tentei colocar a armadura dele, mas não deu.
E, obviamente, aqueles que gostavam muito do carisma do meu pai foram saindo da igreja. Isso é natural. Uhum. Eu sempre brinco que até eu sairia. Entendeu? Eu era um menino. Então eu tinha muitas dificuldades ainda. Só que, por graça e misericórdia, Deus foi capacitando. Eu também fui buscando atrás. Fui indo atrás de conteúdo, de conhecimento. É quando eu me deparo com um livro. A gente está falando sobre a importância dos livros, né, na construção do líder. Tem um livro em especial que eu sempre falo, que é o livro Liderança Corajosa. É um livro do pastor Bill Hybels, pastor da Willow Creek, né? Hoje está aposentado. É um livro que transformou a minha vida, né? Por quê? Porque eu encontrei nesse livro um perfil que meu pai não tinha. Uhum. E encontrei nesse livro um perfil que eu tinha, né? Então, se identificou, né? Eu me identifiquei. Eu falei, então é possível exercer uma liderança, ainda que eu tenha o amor do meu pai, o carinho do meu pai, e ele é meu herói. Mas eu teria sim que respeitar aquilo que Deus colocou no meu coração. Por exemplo, hoje, olhando com mais maturidade e olhando para os 5 ministérios de Efésios, meu pai, ele tinha uma liderança totalmente pastoral. Era um cara acolhedor, era o cara do abraço, era o cara do toque. Eu não sou esse cara, né? Eu reconheço que eu sou um cara mais visionário, eu sou um cara mais estrategista, né? Agora, isso não me deixa menos importante ou mais importante, né? E eu tenho que aprender esse ecossistema todo, né? Então, tenho que olhar, tenho que ser um pouco mais ele, mas também tenho que ser um pouco mais profético, né? Então, acho que a ausência dele fez eu amadurecer do dia para a noite, né? Porque eu não tinha mais o meu amigo pai, né? Eu tinha ele. E aí, pai, como que você tá? Deus é Deus, filho. Em nome de Jesus. E aí, gostou do meu sermão? Em nome de Jesus. Então, assim, era uma amizade agora muito mais carinhosa do que corretiva, né? Então foi um desafio. Nesse momento eu tive que agregar também mentores para o meu lado, né? Hoje eu tenho um pastor que cuida do meu coração, que ele é o bispo da Igreja Metodista no Brasil. Que legal. Né? Pela falta do meu pai, né? Então, dentro do organograma da ADAI, eu sou pastor-presidente. Então eu olho para cima, dentro do desenho organizacional, não tenho ninguém. Uhum. Então eu preciso ter a humildade de ser cuidado por alguém. Então o bispo da Igreja Metodista, eu tenho uma relação com ele há muitos anos, é o meu mentor. Então essa composição de homens e mulheres saudáveis do meu lado, eu acredito que tem contribuído para me tornar quem eu sou, né? E, enfim.